Contigo, Joana. Beleza. Então, boa noite, né? Vamos iniciar a nossa reunião aberta. Eu sou a Jonara, para quem não me conhece, eu sou doutoranda em comunicação pela Unicinos. É, eu estou aqui com a Gabi, que vai também mediar a reunião, né? Então, eu estou representando o Cult Pop, que é o grupo de pesquisa que é coordenado pela Adri Amaral, grupo de pesquisa bastante relacionada a pesquisas sobre cultura pop, né, como o nome já diz, mas em todos os seus meios, assim, então na música, nos quadrinhos, nos memes, cultura digital. E a gente vai falar um pouco também sobre o Urbeson, a Gabi vai falar um pouquinho sobre o Urbeson, que é o outro grupo de pesquisa que está fazendo parte aqui da nossa reunião. Boa noite, gente. Obrigada pela presença de todos. Eu sou a Gabriela Gelain, eu sou mestra e doutora em comunicação. Atualmente eu realizo o meu pós-doutorado no Urbissom, como a Janara tinha falado, né? É o grupo de pesquisa em culturas urbanas, música e comunicação, que é coordenado pela professora Simone Lúcia Pereira, que está aqui presente. E o nosso grupo, ele é vinculado ao programa de pós-graduação da Universidade Paulista, em São Paulo, né? A Unip. E no pós-doutorado e nessa pesquisa que a gente está realizando, estamos interessadas nessa cartografia, nessa análise de práticas musicais midiáticas artivistas na região central do bairro e também no bairro Bexiga, em São Paulo, né? Então, nosso interesse está muito voltado para esse olhar dessa cartografia musical, midiática, artivista nesses lugares, né? Nesses territórios de São Paulo. Pode apresentar, pessoal, Genara. Tá. Então, para quem aqui é de fora, né, quem não conhece ainda o Marginalia Metropolitana, eu vou fazer uma breve apresentação e depois vocês complementam. Mas o Marginalia Metropolitana é um projeto que ele é feito por artistas independentes de Porto Alegre e região metropolitana, né, Porto Alegre, cidade do Rio Grande do Sul, capital do Rio Grande do Sul. E ele resulta, então, na produção de um livro, de uma coletânea musical e uma festa. E a gente está aqui hoje com a Mariana Gonçalves, que ela é socióloga, mestre, doutoranda em psicologia social e DJ, e ela é uma das autoras, né, que escreveu um capítulo do livro. E o Gabriel Bernardo, que é o GB, que é psicólogo, mestre em psicologia social, também é DJ e um dos fundadores do coletivo Arruaça. Ele é o organizador do livro que foi feito pelo Marginalia Metropolitana. E o Wender Zanon, acho que tá aí também, né? Ele faz parte do cenário musical da Grande Porto Alegre desde 2007. Além de ser produtor cultural, também atua em comunicação, né, de festivais e fez a produção executiva e a organização do projeto. Então, eu queria que vocês começassem falando um pouquinho assim sobre o que que é o Marginalia Metropolitana, né? Apresentar o projeto para a gente, falando também como que surgiu essa ideia de criar ele. E por quê, assim, qual o intuito, da onde veio isso? Queria que vocês iniciassem falando um pouquinho disso. Como eu tenho falado muito nos últimos dias, eu vou provocar o Ender, até porque esse projeto não teria acontecido sem a condução dele. Então, se ele quiser começar, eu agradeço. Eu ia abrir aqui só para dizer vai GB, né? Para tu começar. Então, boa noite, pessoal. Muito massa estar aqui nesse espaço. E acho também como projeto dependente a gente está conquistando espaços, assim, né? Também fazendo a nossa própria divulgação, né? Então, está sendo muito legal essa recepção do projeto, assim como um todo, né? Uh, Livro, festa e a gente já pensa nos próximos passos também, enfim. Assim, o projeto meio que ele surge de uma sequência de trabalhos que eu e o Marcelo a gente estava fazendo, né? O Marcelo Lozzi, que é o curador da coletânea. A gente tinha feito um EP, assim, juntos. E aí, desde 2021, assim, que eu tenho focado minha carreira em trabalhar como produtor, assim, mas principalmente através da escrita de projetos, né? Financiar esses meus trabalhos e os trabalhos de outras pessoas através de editais, né?
Então, aí o Marcelo, a gente tinha vindo dessa parceria de um álbum visual, assim, que a Asma já estava trabalhando também. Uh, e aí, nesse contato, assim, o que que a gente pode fazer, né? O que que a gente pode usar essa verba para promover uma outra coisa, né? Envolver mais pessoas e dar mais sentido, assim, né? Entre aspas, assim, de utilização da verba, né? No caso, assim. Então a gente ficou teteando, assim, sobre o que fazer. E aí ele apresentou uma ideia de uma coletânea. E em pouquíssimo tempo ele já tinha uma curadoria formada, assim, de intenções, né? E a forma que ele apresentou esses artistas da coletânea, a forma, assim, que eu acho que foi uma forma muito apaixonada dele nessa curadoria, e essas intenções, esses conceitos que formavam e uniam essa coletânea, quando ele me apresentou isso, para mim, pedia muito mais coisas, né? E uma dessas coisas é que eu via ali, né, naquele momento, imaginava assim um livro, né? Mas principalmente por um lance de pensar essa documentação desse cenário, assim, né? E, e aí eu sou uma pessoa meio de fora, assim, do cenário da música eletrônica, assim, eu tenho alguns contatos frequentes, mas eu não sou uma pessoa assídua, né? Mas assim, tipo, eu tô ali frequentando através do Marcelo, assim, né? Tipo, o GB a gente já se conhecia também há muito tempo, assim, por causa da Ruaça também. E, mas isso, assim, a forma que ele me apresenta esses artistas, assim, me faz imaginar isso, né? Que esse cenário merecia uma documentação, assim. Então a gente começou a pensar nisso e logo chamou o GB. A Asma, que também estava trabalhando nesse outro projeto do álbum ali do Marcelo também, já era alguém que ele gostaria muito de fazer parte, assim. E aí a gente começou a formular isso ali por 2023, eu acho, né? A gente fez um primeiro esboço do projeto que envolvia só uma coletânea e o livro, né? Só. E aí, naquela ocasião, o projeto não passou, no edital que a gente tinha tentado, mas a ideia era tão boa que ficou ali, né? Engavetada, e no ano passado a gente foi contemplado no edital estadual da Lei Paulo Gustavo também. Então, ressaltar, né, a importância dessa verba assim, para o projeto acontecer. E aí também, como tinha mais verba, a gente, além de pagar melhor as pessoas, a gente começou a botar mais coisas no projeto, assim. Então teve uma festa de rua também. A gente conseguiu fazer 500 impressões do livro. Aí também a gente conseguiu contratar pessoal para fazer uma versão em audiolivro. Já disponibilizamos também isso, criamos um site, daí tem o livro, tem essa forma física, tem um audiolivro, tem um PDF gratuito rolando. Acho que é meio isso, assim, de apresentação. Para mim, o legal, assim, disso tudo, assim, é que desde o início a gente pensa que é uma cena que está acontecendo, assim, está acontecendo há um bom tempo, mas ainda por um tempo, assim, de história é uma coisa muito recente, né? Então a gente sentia essa falta de sair ao menos assim, eu conheci alguns trabalhos que falavam sobre esse movimento, esse rolê, mas eram coisas muito ligadas, assim, à academia, assim, tipo, livros, TCC, um TCC que virou um livro, uma coisa assim, mas a gente sentia falta de uma documentação, assim, e aí o livro, ele vem com essa caráter bem documentário, né, de contemporâneo, assim, pegar alguma coisa que está acontecendo e falar sobre, e aí vai já ver. Pegar o gancho, então. Boa noite, gente. Muito obrigado pelo espaço. Obrigado, Jonara, pela parceria sempre. Obrigado, Gabriela, também. Feliz de reencontrar a Simone. A gente se conheceu lá no Comúsica. A Adri também conheci agora, que a Jonara sempre fala muito bem dela. E todo mundo que está aí. Obrigado pela escuta, né, pela companhia. E esse projeto ele está fazendo muito mais sentido agora que a gente está podendo trocar com as pessoas sobre, assim, né? Vai dobrando tentáculos e afetando outras pessoas e fazendo com que o negócio reverbere, assim, né? Eu acho que a contextualização do surgimento do projeto o Ender trouxe muito bem já. Eu vou tentar trazer como é que eu entro nisso. E eu faço parte dessa cena de música eletrônica, diferente do Ender, que não é um frequentador assíduo. Eu faço parte desse cenário de música eletrônica
sobretudo que acontece na rua aqui em Porto Alegre, mas não só, né? Qualquer inferninho, galpão, a gente se enfia também. Mas faço parte desse cenário há mais de 10 anos, assim, né? Participei da fundação do Coletivo Arruaça. E a gente sempre teve um pouco esse ímpeto, né? De, além de festejar, debater, discutir, devanear sobre as coisas que acontecem na festa, mas não só na festa, todos os caminhos que levam até a festa, que nos levam para casa depois, pensar esse acontecimento na sua complexidade, assim, né? E a gente estabelece uma relação super visceral com esse cenário, como foi destacado, assim, né? É um cenário que é sustentado de maneira independente, ainda que eventualmente tenha contato com uma ou outra marca que tenta se inserir, nos patrocinar, e daí daqui a pouco já some, não responde mais no WhatsApp, não patrocina mais, mas é algo feito assim com muito suor, e isso, sendo psicólogo, né? Na verdade, eu me formei faz pouco tempo, acho que talvez até porque tenha. Agora já não faz mais tão pouco tempo, né? Mas eu estudava psicologia desde 2011 e fui conseguir me formar só em 2021. E trabalhava com tecnologia da informação, mas eu entendo que eu demorei tanto tempo para me formar porque fazia muita festa mesmo. E uma maneira de poder ir ajustando esses tempos, assim, né, esses investimentos afetivos e libidinais, foi trazendo a minha pesquisa no âmbito da psicologia, principalmente na psicologia social, para esse campo das festas de rua. Então, fui amadurecendo assim esse debate com a galera, tanto no âmbito do coletivo Arruaça, mas também na academia, e eu tenho essa característica, assim, gosto de ir tentando construir essas pontes, fazer essas costuras, assim. Então já vinha num exercício de tentativas, né, de ensaios de escrita sobre o rolê, desde da minha pesquisa de trabalho de conclusão de curso, que foi uma cartografia das festas realizadas pelo Coletivo Arruaça. Fiz isso durante a pandemia, então foi um trabalho de memória assim muito grande. E depois na minha pesquisa de mestrado também, daí já ampliando um pouco mais, fazendo um campo assim mais propriamente dito, indo nas festas enquanto escrevia, utilizando muito a ficção enquanto ferramenta de pesquisa, até para conseguir dar uma, mais camadas assim, né, de significação, não ficar só na coisa da escrita mais objetivista, assim, né, acadêmica, que às vezes a gente pode cair mais para isso. Então, utilizando a ficção como ferramenta, mas sem nunca abdicar, assim, né, dos ensaios críticos e tal. E daí, com isso, fui me experimentando no pensar e escrever também, né? Porque por muito tempo a gente pensava, falava, trocava, às vezes pensava, nem falava, só trocava olhares e se entendia, ou não se entendia também, né? Então eu acho que tem na festa algo muito presente, assim, né? Ser algo que estimula o pensamento, mas não necessariamente ia para esse lugar da escrita, assim, né? E daí, aos poucos, fui conseguindo me experimentar nesse lugar de escrever, e paralelamente a isso, tentando ajudar a galera a. Às vezes é necessário, né? Coisas bem materiais, escrever release, escrever review, essas coisas assim. Como a cena é muito independente, tem poucos recursos e tal, eu ia fazendo isso, e daí acho que acabei escrevendo em algum momento um review de um álbum do Marcelo Lozzi, que é o curador da coletânea, e daí nisso ele percebeu ali que eu poderia ser uma pessoa que entraria nessa função assim relacionada à, à expressão escrita assim, né, do cenário. E daí me convidaram lá nesse primeiro momento lá há vários anos atrás para ser organizador do livro. Obviamente fiquei muito empolgado com a proposta, e daí não rolou naquele momento, e daí depois me chamaram justamente quando eu estava no momento de, assim, precisava finalizar a dissertação de mestrado,
Daí eu avisei eles que precisaria de um tempo assim para conseguir terminar, mas nisso já ficou na minha cabeça, né? Como é que a gente daria conta dessa tarefa de escrever sobre algo que está acontecendo e principalmente como é que a gente daria conta do desafio de escrever sobre algo que é tão múltiplo, né? É algo que, tipo, tem muitas possibilidades de falar sobre, de sentir. Existem muitas posicionalidades nesse cenário, né? A posição que eu ocupo, ela jamais vai ser semelhante a que outras pessoas ocupam e tal. Então, acho que desde o início o convite veio nesse sentido, assim, né? Já que era de ser organizador mesmo, assim, né? Que o livro tivesse várias autorias e tal, para tentar dar conta dessa multiplicidade toda. E daí me coloquei a pensar e também dividi com quem já estava envolvido no projeto essa tarefa de convidar pessoas. Daí fizemos o convite à Mari, foi uma das primeiras pessoas que eu convidei, porque a gente já tem também, né, tanto uma parceria no Coletivo Arruaça como uma parceria de experimentação acadêmica juntos, né, a gente faz... Eu finalizei agora, né, o mestrado, mas a gente fazia parte do mesmo PPG, e daí a gente foi pensando outras pessoas a partir desse critério, né, de que fossem pessoas que tivessem uma vivência real nesse cenário, e que tivessem facilidade com a linguagem escrita, mas sem fechar um formato, assim, na verdade, até tentando multiplicar ao máximo os formatos. Dentro da linguagem escrita, o máximo de linguagens, né, possíveis. E daí, até porque também quando veio o convite para a gente escrever o livro, tinha um... A gente pensou assim que porque o ponto de partida é a coletânea, né? A coletânea é o que é a primeira coisa que foi desenhada, né? A curadoria dos artistas e tal, já com esse recorte de que eram artistas que vivem ou viveram a maior parte de suas vidas em cidades da região metropolitana de Porto Alegre. O Marcelo, ele é de São Leopoldo e viveu em Canoas, que são cidades da região metropolitana de Porto Alegre, percebeu que tinham várias outras pessoas que elas se encontram no centro de Porto Alegre, nessa disputa do espaço público ali, através das festas de rua, principalmente. Não são só festas de rua, mas em grande parte fomentado pelas festas de rua. E que tinham várias pessoas que vinham dessas outras cidades. E daí a gente sempre falava isso, o cenário de Porto Alegre, o cenário de Porto Alegre, mas na real, assim, Porto Alegre, a gente até escreve isso no livro, né? Porto Alegre só tem condições de ser pensado enquanto metrópole na medida em que se relaciona com essas outras cidades e que está conectada com esses fluxos todos, né? Porque Porto Alegre, para quem conhece, né, e para quem não conhece também, é uma cidade muito provinciana, assim, é bem pequeno, tem 1,5 milhão de habitantes, está diminuindo até, inclusive. E é só esse trânsito que se dá principalmente no centro da cidade, né, porque é o local onde chegam os meios de transporte todos ali, ãh, que as pessoas vão ter essa possibilidade de se experimentar na ocupação do espaço público e na fruição da música eletrônica, da dança, da performance e tal. E, e daí tem esse recorte, então, dessa marginalia metropolitana, e também porque são pessoas que são corpos dissidentes de gênero, corpos racializados e tal, que também podem ser pensados a partir dessa dinâmica do marginal, mas também pensando isso de maneira relacional, né? Um marginal que também disputa o centro e que toma o espaço do centro também, inverte um pouco essas posições às vezes, a partir da sua presença desses encontros. E daí o livro, daí se compõem as músicas, daí tem as músicas lá que traduzem de alguma maneira, assim, né, essas sensações todas, mas a gente não queria fazer um livro sobre as músicas, né, poderia ficar muito ensimesmado, algo mais técnico, só de review das músicas, porque a gente entendeu que as músicas, elas nada mais são, assim, né, por mais importantes que elas sejam, né, mas são pessoas que fazem muitas músicas, produzem muitas músicas, tem uma dinâmica muito rápida de produção da música eletrônica, mas as músicas elas são de alguma maneira uma materialização assim do cenário, né? Elas são formas de cristalização que são até inclusive temporárias, porque apesar de elas ficarem prontas lá, a galera toca aquelas músicas, mas amanhã já vai estar tocando outras assim, né? Mas elas são de alguma maneira uma breve cristalização desse cenário e que o livro, então, o mais legal seria que ele pudesse
tentar, né, se ocupar disso, dessas muitas dimensões que fazem com que o cenário aconteça. Então, né, quais são os trânsitos necessários, né, para que as pessoas cheguem até esse centro de Porto Alegre, de onde elas vieram, o que elas consomem, né, com o que elas se relacionam, tudo isso, assim, né, a gente sempre brinca, quantos afters foram necessários para que uma música tenha sido produzida, quantas substâncias foram consumidas, né, quantas ressacas, e indo para as coisas mais estereotipadas, assim, mas que eu acho que nos provocam, nos fazem pensar que tem ali todo um dispêndio, né, em termos batalhanos, assim, para que esse negócio aconteça. Então, fomos pensando em pessoas que pudessem dar essas contribuições e, ao mesmo tempo, já tivessem pesquisas prévias, o que facilitaria um pouco, né, não ser algo totalmente do zero. E daí o convite foi esse, assim, para os autores e autoras. Escutem o álbum, se deixem afetar pelo álbum e escrevam algo a partir disso, assim, né? Pode ser, não precisa ser um review, mas pode ser, né? Então tem pessoas que são do campo da comunicação, o Léo Felipe é jornalista de formação, mas é curador de arte também, escreve literatura, a Mari é socióloga, doutoranda em psicologia social, a Duda é antropóloga e faz mestrado em antropologia. O Bruno Barros é jornalista, escreve sobre música há muito tempo. E o Tom é estudante de jornalismo e também estava, acho que foi um dos primeiros escritos assim que ele se experimentou, que saiu como publicação. Então, a partir depois das trocas, a gente escutando os artistas também, o projeto foi ganhando corpo assim e, e com várias linguagens diferentes, o que a gente acha que fica mais à altura do que é a complexidade desse negócio mesmo, assim, né? Que daí fica um pouco bagunçado, um pouco caótico, mas pelo menos dá esse panorama, assim, né, de que é algo múltiplo mesmo, que seria muito mais difícil fazer algo que fosse com apenas uma autoria e tal. Mas eu sou uma pessoa que fiquei mergulhado no projeto durante, sei lá, mais de 6 meses, assim, né? A gente está direto nisso. Então, tô atravessado por ele de uma maneira muito intensa, assim, né? Eu queria até, convido agora, queria passar a palavra para Mari, porque é alguém que tá mais como uma autora mesmo, assim, né? Que talvez tenha um pouco mais, uma perspectiva distinta da nossa, assim, para trazer. Oi, gente, escutam bem? Certo. Vou pedir, iniciar já pedindo desculpas, porque aqui eu moro na frente de vários bares e hoje tem jogo do Internacional. Então, a galera tá por aqui, então talvez se ouvirem, né, algumas reações assim mais emocionadas, são os torcedores do Inter que estão aqui na frente assistindo o jogo. Mas, enfim, boa noite, pessoal. Agradeço muito o convite, né, para estar aí também trocando essa ideia. Acho que é um espaço importante, assim como o GB comentou, todos os espaços que a gente tem conversado sobre esse projeto, enfim, eles são muito potentes e a sensação que dá é que eles vão abrindo janelas, assim, né? Diferentes janelas, diferentes possibilidades de pensar e não só pensar, mas de também sentir, né, esse processo como ele vem se desenvolvendo para além do que é óbvio para uma cena de música eletrônica, né, que é aquele território da presença, assim, né, que é o território da festa, ou que é esse território da afetação através da música, né, que é, né, muitas vezes ah, que é o que, na verdade, a maioria dos artistas, né, vivencia, experimenta ao longo das trajetórias. Então, poder trazer esses elementos da escrita, da discussão, também no âmbito acadêmico, né? Mas nesse outro formato, pensando esse outro formato, fazendo como se fosse um diálogo mesmo, né? Onde a gente pode estabelecer essas pontes e pensar essa cena e a cena se repensar de uma forma diferente, né? Então, acho que os guris já trouxeram bastante elementos que são importantes, assim, para pensar o projeto e para pensar o formato, né, em si, assim,
de como o projeto vem se desenvolvendo aqui na cidade, assim, e, enfim, eu fiquei pensando, assim, que poderia contribuir, né, na discussão hoje, é, para além de pensar o processo, porque na verdade eu também escrevi mais, né, enfim, a minha participação está mais pontual ali na escrita do texto, né? Então talvez me ater a essa parte assim, né, de como, apesar de ser um texto curto, né, que tem aproximadamente umas 5, 6 páginas no máximo, né, é um texto um tanto quanto intenso, assim, né, um tanto quanto intenso, porque ele produz, né, um território, assim, né? O leitor, a pessoa que está lendo, enfim, né, consegue, de certa forma, adentrar o texto e adentrar a cena, né? Então, é, quando a gente pensa, assim, né, nessa relação da cena, né, a cena da música eletrônica e as diversas camadas que essa cena pode produzir, que produz, né? Ou até mesmo essa ideia de cena como algo que a gente assiste, né? Mas não só assiste, né? Mas como algo que a gente também tá ali em um grau altíssimo, digamos assim, de agenciamento nessa cena, né? Eu acho que a possibilidade de construir esse texto, ainda que curto, né, de forma curta e breve, né, acaba levando para lugares onde a gente consegue elaborar e pensar é, algo que a gente até estava conversando, Wender, no dia da festa, que é pensar e elaborar algo, essa cena que ela está acontecendo no hoje, assim, né? É algo que não ficou lá no passado, a gente não está olhando para algo que aconteceu, né? E está relatando e buscando a memória somente, né? Não, a gente está vivendo no hoje, assim, né? A festa Marginalia Metropolitana aconteceu há 2 semanas atrás, né? E hoje a gente está aqui conversando sobre o projeto, e amanhã, né, daqui outros dias, né, dali para frente também tem outras reverberações desse projeto e a cena continua se atualizando o tempo inteiro. Então, isso eu acho que mora aí a potência disso, né? A potência desse projeto, a potência de pensar essa coisa viva, né? Essa coisa esse território que a gente produz através daquilo que nos atravessa e nos atravessa em diferentes aspectos, assim, né? Tanto quem está ali produzindo o projeto, quanto quem está tomando quem está tendo acesso, né? Quem está produzindo o som, quem está escrevendo o texto, ou seja, todas essas esferas, digamos assim, né? Que esse projeto propõe a costurar, a tramar, digamos assim, né? Elas se conectam de uma forma muito bonita e muito potente, porque todas as pessoas acabam saindo e se sentindo contempladas com isso, né? Que é algo que talvez, por exemplo, se a gente vai olhar para as pesquisas, né, acadêmicas, por exemplo, né, o GP citou o TCC dele, a dissertação dele, tem a dissertação da Nalu também, né, que é uma DJ que também fez parte da Ruaça, que atualmente vive no Porto, em Portugal, que, enfim, né, não é a mesma, como é que eu posso dizer, assim, não é que não tenha a mesma potência, mas o impacto ele é diferente, né? Do que tu tá podendo ali acessar um livro que vem também de uma relação com a coletânea, com as músicas que são produzidas por aqueles artistas, né? Que também tem o território da festa que produz esse espaço, né? Onde todas essas coisas vão estar misturadas, assim, né? Então, eu acho que é,
a gente criar a criação desse processo, ele é uma criação, ela é uma criação que ela não somente ela se expressa através de uma cartografia, né? Mas ela também se expressa como muito mais como uma corpografia, assim, né? Que é isso, assim, né? Que é aquilo que vai atravessar os nossos corpos, que vai estar pensando os diferentes lugares, que vai estar pensando as diferentes movimentações que as pessoas que estão envolvidas, né, vão estar fazendo pela cidade, enfim, pelos territórios que a gente também está pensando. Então, é muito doido de pensar assim que, tipo, a escrita e a forma como a coletânea e as tracks, as músicas que foram produzidas, como é que elas impactam e influenciam na nossa escrita, obviamente tem um grau, né, de influência, enfim, mas tem um capítulo, uma parte do livro ali, né, que está falando sobre, que mostra ali a entrevista com os artistas, enfim, né, e essas entrevistas, né, essas discussões, e a gente fez também um encontro online com todas as pessoas que estavam envolvidas no projeto. Então, vinham muitas frases, assim, que pelo menos para mim, assim, impactaram bastante no sentido de pensar, assim, tá, mas afinal de contas, o que que a gente está produzindo aqui, né? Quando a galera fala assim, tá, não, eu não me considero artista, né? Eu me considero muito mais arteiro do que artista, né? E aí a gente pensa assim, tá, mas e aí? E afinal de contas, né? O que que a gente está legitimando, né? Tanto em termos de uma cena artístico-cultural, né? Quanto em termos de a produção, né, desses territórios da festa na cidade, né? Desses acontecimentos que são a festa na cidade, e o que que a gente está produzindo aqui nesse lugar, né? Da escrita, né? Que não necessariamente eu não colocaria, né, nesse lugar intelectual, porque eu acho que é isso, né, quem produz música também é um intelectual, né, né, e a gente que está ali produzindo o território da festa também, ó, eu acho que talvez o Inter deve ter feito, mas, enfim, né, nossa, até me perdi um pouco. Mas pensar essas tramas todas, assim, né? Parece, a sensação que eu tenho é que o Marginalia Metropolitana, ele tá dentro desse lugar, assim, dentro de um espectro central que conecta diferentes lugares e agentes dessa cena, né? E que dessa esfera central, assim, né, reverbera em formato até mesmo de espiral, no sentido de pensar que é aquilo que não vai seguir uma linha reta das coisas, né, não tá contando, a gente não tá preocupado em contar uma história das coisas que aconteceram, do que já passou, do que é o hoje, do que pode ser o amanhã, não é isso, né, é o que essa história foi, né, produzindo ao longo do tempo. Também não seria uma genealogia, me parece, sabe? Não, a gente não está fazendo esse movimento, a gente está pensando o hoje, o agora, e como essas fricções, enfim, né, produzem esses territórios e como essas fricções também produzem essas potências na cidade, assim. E utilizar recurso público para isso, né, é algo que eu até comentei em outros espaços, assim, para uma cena independente, como o GP está falando, eu estava falando, utilizar um recurso público é algo que caminha num sentido até mesmo de uma radicalidade, né? Porque não se deixa sucumbir, né, por uma lógica neoliberal, porque não se deixa sucumbir por uma lógica de produção, né, de capital ali, onde, né, vai entrar dentro aí dos grandes patrocínios, ou que vai se transformar em uma outra coisa, que era o que a gente estava falando
esses tempos no Cine Debate da Ruaça, né, em que percebo que é isso, assim, né, a cena, por exemplo, em São Paulo, há 10 anos atrás, tem muita coisa que hoje em dia já não é mais a mesma coisa. E não necessariamente que em Porto Alegre seja a mesma coisa que era né, lá em 2015, 2014, né? Muita coisa se atualizou, né? A gente está aqui, a gente está falando, conversando sobre a produção de um livro, de uma coletânea que está falando sobre essa cena e que está documentando essa história, que está registrando essa história, né? E agora, daqui para frente, né? Não tem a ver, não tem a ver com pensar quais as diferenças necessariamente de lá para cá, assim, né? Mas como que a gente resistiu e manteve, né, na prática, né, aquilo que a gente entende que é algo que vale a pena e que atravessa os nossos corpos e que vale a pena é, nesse sentido de estar produzindo a diferença na cidade, de estar produzindo a diferença numa cena, de estar produzindo a diferença dentro dessa relação também, né, entre artistas, enfim, assim. Então, me parece que é isso, assim, eu gosto muito de ser provocada também, assim, né, por perguntas e tal. Acho que se vocês tiverem, acho que a gente consegue enriquecer bem mais a discussão, assim, mas eu acho que por hora seria essas as contribuições, assim, e vou parando por aqui antes que, ó, gol. Obrigada, Mariana. Eu queria perguntar para vocês, se vocês poderiam falar um pouquinho sobre a participação no projeto que cada um fez especificamente, né? Vocês já falaram assim. E eu tenho outra pergunta, que é como vocês percebem o impacto, né, do projeto na cena de Porto Alegre para além dela, e também nessas trajetórias dos artistas que estão envolvidos nesse processo, né? E como vocês também selecionaram os artistas que compõem o livro. Enfim, se vocês puderem falar um pouco, né, dessas especificidades dentro de que cada um fez no projeto, e como é que vocês já sentem, assim, essas corporalidades, né, e esse impacto no projeto, do projeto na cena atual, assim. Tá, eu, eu fiz a organização do projeto, assim. Acho que o Marcelo ali, né, naquele momento, ali, na primeira tentativa do projeto existir, ele fornece um material, assim, e ideias. E aí eu entendo que na minha função, assim, como produtor, assim, e também dentro das minhas vontades, assim, eu leio esse material que ele me passa, né? E então eu vou organizar esse projeto, assim. E eu acho muito legal também que, para mim, o projeto desde o início ele estava meio dividido, assim, tipo, tinha a parte musical que era o Marcelo e tinha essa parte do livro que era o GB que cada um coordenava assim esses setores assim do projeto, sabe? Então também para mim assim foi uma experiência muito legal assim de participar porque eu também tenho um trabalho que eu faço assim, eu também faço documentários, tô fazendo um gibi agora assim, então tem alguns trabalhos que são meus autorais assim que por também vir assim de uma política assim do faça você mesmo assim e desse esse rolê de ser independente, às vezes a gente acaba fazendo várias coisas assim no projeto, né? Ahn, então nos meus rolês eu também sou meio produtor e aqui eu fui meio só produtor. Então também tipo eu pude contar com essas pessoas assim tipo com o livro, larguei na mão do GB e tava ali para dar o suporte para ele, mas total a liberdade dele nessa organização, assim, né? E do Marcelo também, assim. Então, eu sinto que eu fui mais no meio de campo, assim, do projeto, né? Tipo, articular entre essas partes e produzir, escrever, ir atrás dessa verba e como organizar, enfim. E
E sobre como é que o projeto. Qual que era a outra pergunta mesmo? Sobre o impacto do projeto, as especificidades, o impacto, e se vocês veem que isso reverbera já nos sujeitos envolvidos, enfim. Eu até estava falando ali com o GV esses tempos que acho que o impacto a gente vai ter noção daqui a um tempo ainda, assim, né? Porque também a gente está falando sobre uma coisa que está acontecendo e a gente está produzindo e fazendo e acontecendo, então, eu não sei, para mim, tipo, eu sei que está sendo massa, mas me parece que acho que o tempo vai dar uma importância, assim, tipo assim, porque eu acho que ele já é importante, assim, e em vários sentidos, né? Tanto no lance, assim, da documentação, documentação contemporânea, tanto de acessar uma verba, né? E eu também acho muito legal que nesse ano os coletivos, assim, a própria Ruaça participaram da Bienal também, né? Então não fazendo festa e fazendo cinema, mas também teve vários artistas e agentes dessa cena que também participaram de outras atividades da Bienal. Ah, e a Bienal também foi isso, assim, foi no dia 1º de maio, teve a Ruaça, que é clássica já do 1º de maio, que foi programação da Bienal, e no sábado teve o rolê da Marginalia, assim. Então também para mim tem uma importância isso, né? Tipo, esse rolê independente, ele permanece independente, mas ele tá dialogando assim e recebendo essas certificações, assim, sabe? Então acho que no momento para mim o que mais reverbera, assim, acho que é isso, assim, de dar esse selo, de essa garantia, assim, né? De, ó, os caras estão na Bienal, os caras estão fizeram um projeto imenso no edital estadual, assim. E eu acho que inserir essa galera também. E aí acho que assim, tipo, também acho que parte dos escritores são mais produtores também, mas a galera da música, assim, da coletânea, é isso, eles estão fazendo o som, e me parece que, ao menos analisando o projeto também, que eles não acessam essas verbas, porque eles estão mais preocupados em produzir, assim, né? Então também inserir essas pessoas nesse modelo, assim, enfim, umas portas que se abrem, assim, acho que todo mundo valorizou isso, assim. A Turva também, as primeiras faixas que ela produz e lança foram no projeto também, então acho que também tem essa reverberação de outro lado de um artista que se insere, assim, tipo, já está inserido, mas se também tem esse selo, né, tipo, participou, a primeira música que lançou foi numa coletânea desse projeto, assim. Então também acho que é uma coisa que o projeto proporciona, assim. Acho que é isso. Eu fui convidado no primeiro momento para fazer a organização do livro, mas acho que devido a uma sinergia assim que foi se construindo, porque a Mari eu já sou amigo dela há vários anos assim, mas o Ender a gente se conhecia, mas não tinha, e acho que está se construindo uma amizade assim, então a gente trabalhou muito próximos. E daí fui também, acho que me envolvendo cada vez mais, porque acho que ele sentiu também, né, meu desejo de participar disso. Porque ao ser convidado, eu percebi a importância que isso tinha, assim, era meio que uma oportunidade, né? Vamos lá, vamos fazer. E daí fui me colocando à disposição para ir pensando outras coisas, para além da organização do livro apenas, assim, né? Que não é só, não é apenas porque um trabalhão, assim, né? Mas eu fiz então junto com a galera. A gente sempre foi tudo sempre muito coletivo. A gente sempre foi debatendo, né, cada decisão e tal. Mas eu ajudei a fazer a escolha das pessoas que iam escrever. Depois a gente precisou pensar uma metodologia, porque a gente nunca tinha escrito um livro. A gente já tinha escrito, né, um ou outro tinha escrito artigos, capítulos, né, trabalhos acadêmicos e tal, ou matérias para portais especializados, mas a gente não fazia a mínima ideia de como que se fazia um livro. E daí isso foi engraçado, porque daí eu fui falar com o Léo Felipe, que já tem 3 ou 4 livros publicados, para pedir dicas para ele, porque a gente não sabia nem assim, ó, quantos caracteres no Arial 12 viram uma página de livro, sabe? A gente não fazia ideia, a gente não sabia como é que ia ser o tamanho dele. E isso foi muito legal. Esse processo foi muito massa, porque daí a Ana fez a diagramação, também nunca tinha feito diagramação de livro, a Duda fez a revisão, nunca tinha feito revisão de livro, que ela é autora também de um dos textos. Então, a Amanda, eu não sei se ela já tinha feito capa de livro, mas também se fez, não tinham sido muitas. Então, a gente foi fazendo isso juntos.
Daí, ao perguntar isso pro Léo, ele já perguntou, tá, mas o que que vocês estão fazendo? Que livro é esse? Daí eu, quer participar? Eu achei que talvez ele... Porque é isso, assim, a gente foi ficando cada vez mais instigado com o processo, mas todas as pessoas que eu fui convidar, eu não sabia se elas iam querer participar, sabe? A gente não sabia que ia ficar. Hoje eu fiquei, estou muito satisfeito com o resultado. Mas no processo a gente ficava com, será que vai ficar muito pequeno? Será que vai parecer um livro mesmo? Ou vai ficar parecendo mais um zine e tal? A gente foi tomando essas decisões juntos. Então a gente pensou uma metodologia que passou por isso, fazer reunião com os artistas para escutar eles, os que tinham feito as músicas, porque a gente sabia que eles tinham muito a dizer. Daí depois que a gente, daí a gente fez um formulário, depois um questionário para eles responderem que serviu meio que como uma entrevista. Daí depois desse esse questionário, a gente viu que podia fazer algo meio que numa metodologia de cut-up ali e transformar isso, porque cada um respondeu individualmente, eles não responderam juntos. Então, mas no livro parece que eles estão numa mesma sala respondendo. Então tem um processo aí também de modificação e tal, de ficcionalização disso, né? Também pensar prazo, são várias coisas, assim, né? A gráfica, são muitas coisas concretas, assim, que precisaram ser pensadas. E daí, depois que o negócio já tinha engrenado, que a gente viu que ia se tornar um livro, né, foi cada etapa a gente ia se surpreendendo com o resultado do trabalho, a qualidade dos textos, daí depois a qualidade da revisão que deixou os textos mais polidos, assim, né, de alguma maneira, e dando uma linha de continuidade, assim, a ordem, essa decisão de ser dividido em parte um, parte 2 e tal, como é que a gente dá conta, assim, porque não vai ser sobre as músicas, mas como é que a gente dá conta das músicas também, né, para que elas não fiquem totalmente apartadas do que é o livro. E agora tenho participado intensamente dessa maratona aí de debater em vários espaços. Então tem isso, assim, né? Uma reverberação que o projeto tem no meu corpo agora é cansaço, por exemplo. Mas cansaço, mas ao mesmo tempo sempre muito. Estou muito feliz, assim, né? Fico muito feliz. Cada espaço novo que a gente está indo conversar tem sido muito estimulante, assim, né? E eu sinto que o livro ele já reverberou de uma maneira muito interessante. Eu fiquei muito feliz, assim, né? Acho que a gente está feliz que o livro ele está sendo muito bem aceito pelo cenário local aqui, de modo geral. As pessoas estão demonstrando interesse pelo livro. Algumas pessoas já leram o livro, já estão fazendo comentários e tal. A gente tinha receio disso também, né? Será que as pessoas vão ler? Então o livro ele está circulando. A gente tem uma boa aceitação em alguns ambientes acadêmicos, principalmente a galera da comunicação, né? Agradecemos o pré-lançamento do livro foi num seminário de comunicação aqui da Fabico e tal, mas algumas livrarias se interessaram também, né? O cenário cultural de modo geral. Anteontem a gente estava na TVE, que é a TV pública aqui do Rio Grande do Sul, e a galera também estava interessada e tal. A gente levou o livro para São Paulo, deu para algumas pessoas, porque esse cenário que acontece em Porto Alegre, ele está conectado com o cenário de São Paulo, com o cenário de Belo Horizonte. Então a gente entregou o livro para essas pessoas também e tal, e a maioria da galera tá curtindo, assim. Então tem esse abraço, assim, mas eu acho que o mais massa, assim, pelo menos na minha opinião, e já conectando, assim, né, com esse lance da comunicação mesmo, né, porque eu acho que esse era um desafio, assim, né, como é que nós vamos comunicar isso? E eu acho que a gente pega muito, conversando com o que a Mari estava falando, né? Pensando a comunicação, que nem o Muniz Sodré coloca, né? A comunicação enquanto produção de comum. Então, o livro, ele tenta estabelecer esse território comum partilhado e que é um território de dissenso, inclusive. Ele não tem uma concordância, assim, né? Então, eu acho que ele, inclusive, ele já teve um questionamento, assim. Eu fui mandar acho que é Bernardo Pinheiro o nome dele, um cara que trabalha como curador no Rio, lá e tal. E ele me questionou assim: eu não vi muito a presença da Saskia, que é uma artista daqui de Porto Alegre, que é super importante e tal. E falou assim: eu achava que a Saskia e a Turmalina elas eram muito fundamentais na cena, assim, e senti falta deles no livro. Realmente é verdade, né? Fiz a meia-culpa ali, mas ao mesmo tempo trouxe essa perspectiva da incompletude do livro. Ele está totalmente em aberto e tal, e a gente espera que essa reverberação possa seguir acontecendo, inclusive do ponto de vista dos questionamentos que ele possa gerar, né? Mas por ser tão coletivo, os questionamentos eles batem de uma maneira diferente também, né? Porque não é assim, sou eu dizendo. E a gente coloca isso lá acho que está na orelha do livro, né? Ah, Se trata de uma ficção, né? No sentido de que é algo que está sendo fabricado por nós, nem por isso tem menos legitimidade, mas é ficcional no sentido de ser a gente está alucinando isso, e ao alucinar isso, a gente materializa também, né?
Então é como bateu para cada um, e daí todo mundo junto a gente comunica no sentido de produzir esse comum, assim. Então acho que essa é a reverberação mais massa. Eu achei muito legal o lançamento. A gente, cada lugar que a gente vai, a gente diz que é o lançamento oficial, né? Mas 1000 lançamentos já. Mas o lançamento que a gente fez na Rádio Agulha, que é um espaço cultural aqui da cidade, foi o primeiro lugar onde eu vi os músicos, né, os produtores e produtoras musicais falando sobre os seus processos, né? Foram ao microfone e tudo mais. E aquele foi um dos eventos que teve menos público assim assistindo. Mas foi muito legal, foi muito massa, porque acho que as pessoas, essa galera não tinha tanto essa abertura, assim, né, para ir falar e tal. E deu para ver que, tipo, teve o Bianchi, assim, falou, ele embargou a voz o tempo inteiro, assim, de nervoso, mas ele falou coisas muito foda, assim, a Turva também e tal. Então produz esse outro momento, assim, sabe? Tipo, a gente vê, é importante, eu acho que a importância, talvez, a gente vai ver, né, se a longo prazo isso vai ter vai permanecer sendo importante, mas agora está sendo importante. Porque a gente está inventando coisa nova, assim, inventando um pouco de sarna para se coçar, né? Mas felizmente teve a verba, então a gente foi remunerado para fazer isso, é muito importante também. Mas a gente está tá criando assunto, sabe? Estamos criando assunto, estamos fazendo, estamos se encontrando e estamos podendo deslocar um pouco o que a gente faz, que eu acho que é isso que a Mari falava também, né? Para onde a gente vai levar essa cena? A gente vai levar essa cena para, tipo assim, ter mega patrocínios, fazer festas gigantes e tal? Óbvio que a gente quer, né? Também isso. Ou a gente vai levar para esse lado, ser reconhecido pela Bienal, tudo mais. Enfim, a gente é seduzido por vários lados. E eu acho que a gente se jogou aí para esse lado, que é um lado que também nos contempla nesse aspecto, né, de ser reconhecido enquanto intelectuais, de repente também, né, produtores culturais, produtores de música, DJs e intelectuais também, né, que estão aí para pensar, para discutir. Bom, como a gente tinha comentado, assim, né, a minha participação no projeto, ela tá mais pontual, assim, na escrita do texto, mas também tenho participado desses momentos, assim, que eu acho que são momentos super potentes, assim, para reverberar e multiplicar e meio que passar a palavra, assim, né, do que a gente produz aqui em Porto Alegre, e também eu acho que uma coisa que eu acho interessante, né, quando o GB fala, por exemplo, que o que a gente produz aqui é muito inspirado na cena de São Paulo, e de fato realmente é São Paulo, Sudeste como um todo, assim, né? No entanto, por a gente estar territorialmente mais afastado, a gente acaba também ficando, a gente acaba sendo mais abafado, digamos assim, né, nas coisas que a gente produz por aqui. Então, nesse sentido, acredito que é, estar nesses espaços aqui, né, por exemplo, também nessa conversa, tanto aqui quanto na Fabico também, né? Nesses espaços acadêmicos, que é também um espaço que eu habito, né? Para mim é algo que é importante, que, né, também colocaria, então, como essa parte de, né, estar fazendo parte do projeto também nesse lugar, assim, né? De estar articulando sobretudo com acadêmicos, com intelectuais, né? A gente pensando também conceitualmente, digamos assim, né? A produzir conceitos a partir né? E pensar também teoricamente também sobre o que a gente está produzindo tanto em termos desse projeto do livro enquanto nas ruas mesmo, assim, né? Então, acho que o texto, o uso da ferramenta da ficção, atrelada a algumas memórias, né? E atrelada também a essa criação de um imaginário, né? Do que a gente, não só do que a gente já viveu, né? Aqui na cidade, mas também do que a gente projeta enquanto é um mundo que seja legal e ideal para se viver, e que esse mundo legal e ideal para se viver não é um mundo sem conflitos, né? É muito antes, pelo contrário, principalmente aqui em Porto Alegre, a gente tem vivido um processo extremamente violento, assim, de
o neoliberalismo engolindo a cidade, assim, e engolindo o seu entorno, e a gente viveu a situação no ano passado ali das enchentes no estado, né, que afetou não só a cidade de Porto Alegre, mas muitas dessas cidades onde as pessoas que também fazem parte desse projeto do Marginália Metropolitana é, também vivem, enfim, né, e que foi algo assim que causou, digamos assim, um trauma coletivo para nós, né? Mas que ao mesmo tempo a sensação que dá é de que, mesmo diante de todas essas questões e situações e coisas que, né, enfim, que essas intercorrências ao longo do caminho, essa cena, como comentei antes, assim, né, ela se mantém viva, né? Essa parada ela se mantém viva e se mantém em movimento, e isso eu acho que seja acho que seja super importante, assim, né? E eu acho que, em termos de impacto, acredito, concordo com os meninos, assim, que talvez o impacto maior a gente vá perceber mais para frente, assim, mas esse impacto que o GP fala da cena, na galera, nas pessoas, eu acho que é um impacto que a gente consegue perceber, assim, mais momentâneo, assim, nesse momento, né, no presente, onde é justamente isso, né? As diferentes linguagens que a gente está operando, que o projeto opera, seja na música, seja na escrita, né? Seja essa escrita que ela não é engessada, né? Que é uma escrita que ela não é uma escrita academicista, né? Ontem mesmo a gente estava conversando numa aula sobre produção de subjetividade, juventudes, enfim, ali na psico, que essa diferença, assim, né? O que é um texto academicista, né, que quem domina esses termos, essa linguagem, esse código, digamos assim, né, consegue acessar, e que é isso, né, como eu estava comentando, acaba se tornando uma coisa meio chata, assim, né, que não vai representar o que de fato as pessoas vivem ali e experimentam ali nos momentos, né, os momentos que a gente proporciona, seja na festa, seja nos encontros dos debates, né, enfim, uh, e seja até mesmo o momento, né, de lançar uma coletânea e ouvir uma música, né, também é uma experiência. Essas experiências, elas só vão fazer sentido para as pessoas a partir do momento em que se aproximam mesmo, né, e que se aproxima e que faz sentir ali de forma visceral, assim, né? Então, eu acho que talvez um impacto que é isso, né? O impacto do hoje, do agora, seja mais ou menos por aí, assim, né? A galera, no dia que a gente fez a apresentação na Fabico, enquanto a gente estava falando do livro e de como é que a gente construiu os textos, enfim, eu também utilizei a ferramenta, né, da ficção, ah, da criação das cenas ali, né, a partir da ficção, mas também, né, trazendo trechos no início e no fim para fazer as amarras e fazer sentido e pensar sobre as transformações que a nossa cena vai criando, está produzindo e tá vivendo e sofrendo, digamos assim, sofrendo não, né, mas passando pelas transformações, né, e esses lugares e essas pessoas, e aí pensar justamente isso, assim, né, quem são essas pessoas, né, quais são os marcadores que estão presentes, né, nessas pessoas que compõem, né, essa parada toda. Então, eu acho que a partir do momento em que as pessoas nos escutavam naquele dia na Fabico, e aí a gente trazia para uma coisa que é muito familiar, que é muito do rolê do cotidiano, que é a coisa que as pessoas identificam os lugares, as pessoas, os sons, os cheiros, as sensações, né? Aí sim a galera se sente, entre aspas, representada por aquilo que está sendo produzido, assim, né? Então, eu acho que, na minha percepção, assim, esse é o impacto mais legal e mais importante, assim, né? Que vem muito para somar e vem muito para amarrar e trazer as pessoas para um protagonismo da parada também, né?
Então não é assim, ai, sei lá, a sensação que dá é que todo mundo abraça essa ideia, abraça o projeto como algo que é isso, que todo mundo faz parte, né? Que todo mundo tá ali como produtor daquilo, né? Então, tipo assim, as pessoas se identificam mesmo, né? A gente não tá falando né, isso assim, da perspectiva, da minha perspectiva, ou da perspectiva do Gabriel, ou da perspectiva do. Não, a gente tá falando de uma perspectiva que ela é coletiva, e eu acho que também o fato da gente ter esses coletivos aí, né, como o Coletivo Arruaça, o Coletivo Plano, o Coletivo Turmalina, ainda hoje, assim, em atividade enfim, né, com as suas diferentes características, enfim, mas presente nas ruas, presente nos lugares e, enfim, né, operando aí a máquina, né, acho que é, faz com que as pessoas se aproximem e se sintam ali muito parte disso, né? Eu sempre falava muito assim, né, com a galera da Arruaça, assim, né? É, produzir uma festa, né, é algo que tá ok, né, tu tá ali, e acho que também, não sei se para os meninos, assim, tá, estão produzindo esse livro, tem um trabalho ali que é um trampo, né, que ele é cansativo, que ele é um trampo que ele é mais minucioso, que ele é um trampo que vai, né, na coisa mais burocrática, digamos assim, mas se não tiver as pessoas ali para compor tudo isso, não tem sentido de existir, né? Então, acho que essa coletividade, assim, né? E como a coisa ela vai também se pulverizando dentro dessa coletividade, eu acho que é o que é o impacto que eu tenho sentido mais, assim. Eu acho que a Simone tinha levantado a mão. Quer fazer a tua pergunta? Oi, gente, desculpa. Queria dar parabéns para vocês primeiro pelo projeto, por esses resultados. Estou super curiosa para ver o livro e os demais produtos. É, mas uma pergunta e um comentário. Eu acho, como comentário, né, assim, muito interessante, me chama a atenção quando vocês contam que foi a partir de um edital, né, a partir do financiamento de um edital. Eu acho muito interessante é, essa questão que vocês trazem, né, de é uma cena independente, mas ao mesmo tempo dialoga, negocia com as institucionalidades, seja o edital estadual, né, que vocês comentaram, seja estando participando da Bienal. Quer dizer, isso me parece um dado super interessante para pensar os coletivos hoje, né? Essa negociação entre o independente, totalmente independente, e essa coisa da relação com as institucionalidades, porque é política pública e é para usar mesmo, e é que bom que vocês possam ter acesso, né? Eu acho isso um dado muito interessante. E aí, outra coisa, mais um comentário de perguntas, uma curiosidade, que vocês também falam, acho que vocês todos falaram em algum momento dessa coisa assim, é a festa, mas é pensar a festa e o trajeto para chegar na festa, o trajeto depois que se sai da festa. E isso eu acho muito interessante de pensar mesmo, porque a gente vai dando sentidos para essas coisas do que a gente chama de comunicação urbana, né? Quem são as pessoas que andam, como elas andam pela cidade, que tipo de cidade é essa, com suas formas de mobilidade, que proporciona as pessoas estarem ou não, dificultam as pessoas estarem nesses locais. E aí a minha questão, uma curiosidade, se vocês têm uma época que os movimentos de coletivos de música eletrônica de São Paulo fizeram um censo, um pequeno censo, 2018, 19, dessa cena. E tem alguma coisa parecida com isso? Ter ideia um pouco de quem são as pessoas, de onde elas vêm, de que bairro, de que áreas da cidade, em que áreas da cidade elas moram? Se elas precisam de muitas conduções diferentes para chegar, conduções, ônibus, metrô, sei lá, trem, para chegar, sabe, esses dados mesmo, e assim, quantos são negros, trans, bom, um pouco pela tese da Janara, eu já vou sabendo que tem um tanto, né, das dissidências sexuais e tal, de gêneros sexuais, mas assim, sabe, essa ideia de um censo, eu acho tão interessante saber mais disso, eu não sei se vocês têm isso, é uma curiosidade. Obrigada e parabéns, viu?
Eu posso iniciar, já que eu terminei, daí a gente faz o contrário, assim. É, acho interessante essa coisa, né, quando você coloca assim, coisa independente, assim, né, e aí é um tons independente, mas será que somos independentes mesmo ou não, né, até que ponto, né, essa independência, assim, né, em que marcos, né, você está pensando essa questão, e esse lugar, né, de coletivos independentes, assim, eu acho que é, na minha percepção, pelo menos, acho que esse lugar de ser independente significa não ter patrocínios de marcas, né? Enfim, assim, que geralmente, sei lá, marcas de cerveja, aquelas marcas que, na verdade, elas estão muito dentro dessa lógica de captura, né? Desses rolês, digamos assim, né? Para poder rentabilizar e o que também, pelo menos dentro dessa lógica das festas de rua, né? Que é o que também se discute bastante, que a partir do momento em que se atrela a festa, a marca da festa a determinadas marcas ou a determinados selos, digamos assim, ah, não que dentro de um edital público também essas regras, né, e essas normas também não, a gente não tenha que seguir, inclusive, ao longo do tempo, por exemplo, a Ruaça agora fez 11 anos. Ao longo do tempo, muita coisa, não só a Ruaça, né, mas muitos coletivos tiveram que se adequar às normas que foram cada vez mais se enrijecendo do próprio poder público, né, do próprio poder municipal. Então, antes as festas aconteciam durante a madrugada, por exemplo, né, e não só na rua, né, mas até mesmo em locais fechados, em locais enfim, né, locais privados, né, clubes, enfim, né, e cada vez mais a gente vem vendo, principalmente aqui em Porto Alegre, o cerceamento de uma vida noturna, né, seja ela que aconteça na rua ou em espaços fechados, né, onde, querendo ou não, essa força acaba sendo maior, né, e acaba nos engolindo e acaba também fazendo com que adequações sejam feitas, assim, né, mas me parece que essa ideia, esse olhar como de uma cena independente, significa que não tem grandes patrocínios por trás, e significa também que grandes patrocínios por trás também acabam. é, é, também acabam influenciando em grandes processos de privatização e principalmente de privatização, por exemplo, dos espaços urbanos, né, dos espaços públicos, né? Então, ter autonomia, por exemplo, né, de poder estar na rua, né, e não limitar a presença das pessoas e não cobrar, né, para que as pessoas acessem a festa, porque isso também acontece, né? Mesmo que a festa aconteça na rua, né? Ela é uma festa na rua, ela não é uma festa de rua, né? Ela não dialoga com a dinâmica que a rua já, que a rua já, né? Enfim, que já existe na rua, né? A dinâmica que o espaço urbano já tem estabelecida, né? Que é ali no caso da festa ali, então essa relação com vendedores ambulantes, com pessoas em situação de rua, né? Enfim, com essas camadas, digamos assim, que estão presentes na rua. Então, não basta só fazer uma festa na rua, por exemplo, né? É necessário entender aquele contexto, entender o contexto de onde se está fazendo a festa, entender a história daquele território, né? Quem habita aquele território, né? Quem já habitou, né? Enfim, né? Eu acho que isso é algo bem importante, assim, né? E eu acho interessante quando você coloca, assim, a coisa da política pública, né? Que é isso, assim, né? A gente está também produzindo política pública, a gente está utilizando do recurso da política pública, o qual também nós somos sujeitos de direito, né? Mas também estamos criando política pública. E nesse sentido, acho que a gente também se assemelha, né? Se assemelha, não, mas
se aproxima de um processo radical, assim, né? Radical no sentido de poder utilizar dos recursos que são nossos, né? Sem ter que estar atrelado aí, né, a grandes patrocínios para poder viabilizar as festas. E também é isso, né? Porque até então muitas festas acontecem a partir de financiamentos coletivos, né? Então, o Pix, que é feita uma campanha para que, né, a galera que frequenta possa contribuir e viabilizar a festa, assim, né? Com relação à questão do censo, eu não sei se o pessoal chegou a fazer alguma leitura nesse sentido, algum levantamento nesse sentido, mas uma pergunta que vem muito, assim, que eu acho que talvez todos os espaços, todos não, né, mas muitos espaços que a gente circula, que a gente vem debatendo as questões da presença, né, das festas, a presença, principalmente no centro da cidade, que as pessoas perguntam, mas e por que que essas festas não acontecem nas periferias, né? Por que que as festas não são levadas para a periferia e tudo mais, né? E é algo que eu acho que também caminha um pouco nesse sentido, né? De pensar que muitas vezes, na maioria das vezes, as festas elas acontecem no centro da cidade, em função de que o centro da cidade, em tese, é para ser um espaço democrático da cidade, onde todas as pessoas possam acessar. Então, pensar esse trânsito, e aí nas cenas que eu escrevo, das cenas ficcionais que eu escrevo, aparece um pouco isso, assim, né? Esse trânsito da galera que pega o trem para vir, né? Que daí pega uma condução só, né? Quando tu tá no centro da cidade, quem vem da GPA, que a gente chama aqui, que é da Grande Porto Alegre, né? Geralmente consegue pegar apenas, tomar apenas uma condução para chegar no centro, né? Quem vem da Zona Norte, Zona Sul, enfim, consegue chegar no centro, né? E eu pelo menos percebo, assim, que isso permite, né, com que a gente consiga perceber e proporcionar, né, digamos assim, que uma maior diversidade de público esteja, né, presente no rolê, assim, né? Então, se a gente talvez se a gente mudar esse formato, né, de fazer festa em outro lugar que não seja o centro, né, talvez a gente mude a característica, né? Não vou dizer descaracterize, não é isso, porque eu acho que a coisa é muito efêmera mesmo assim, né? Mas eu acho que mude a característica e aí já não sei, que é isso, já não sei daí para onde a gente vai, sabe? No momento é isso, assim, a gente tem essa comunicação urbana, não sei se, né, não domino muito o conceito, assim, mas o que a gente tenta fazer, né, digamos assim, é pensar esses deslocamentos pela cidade, considerando que a cidade ela é extremamente excludente, né? A forma como a cidade foi se constituindo e Porto Alegre tem essa característica, né, de ser uma cidade extremamente segregada, né? Porque as periferias elas estão de fato nas periferias da cidade, né? Mas que talvez haja um processo, uma tentativa de transformar o centro também nessa periferia, assim, né? De poder proporcionar que o centro também, que as periferias também cheguem ao centro, né? Então, talvez até isso, assim, né? O questionamento, assim, mas e por que não faz na periferia, né? Mas e por que que a periferia não pode estar no centro, né? Então, é isso. Pegando o gancho assim para falar sobre o censo, que eu acho que eu gosto de pensar sobre isso. Assim, não temos um censo, não. Eu acho que seria muito interessante, porque quando eu estava escrevendo a dissertação e vários outros momentos também, né? Muitas vezes eu me peguei repetindo algo que é uma cena formada majoritariamente por pessoas brancas de classe média. E daí eu me dava conta assim, tá, tá, acho que sim, mas eu não tenho esse dado, né? Até que ponto? E daí para nós na psicologia, quando a gente faz cartografia, na psicologia social, tem
ferramenta metodológica muito importante, que é a análise de implicação, né? E eu, sendo um homem branco, ocupado, talvez, com o meu processo de racialização enquanto homem branco e reconhecendo meus privilégios, como uma atitude, às vezes, compensatória ao desconforto que esse processo pode gerar no meu corpo, muitas vezes quero me ver aliado ao movimento negro, quero ser um aliado dessa luta antirracista, né? E daí, quando tentava, porque eu estive em campo, em festas do Coletivo Arruaça e festas do Coletivo Plano. Pensando assim, tá, será que nas festas da Arruaça tem mais pessoas negras, né, no público e tal, do que nessa outra festa? Ficava pensando assim, até que ponto tinha... ah, eu conheço esses dados de fato e até que ponto também manipulo esses fatos dentro do meu próprio processo, assim, né, de implicação, de sobreimplicação na reflexão sobre o cenário. Eu acho que a gente tem alguns recursos hoje para pensar sobre isso, assim, que não nos dão respostas, verdades absolutas, mas que nos permitem exercitar a reflexão, assim, né? Se a gente vai ver fotos no volta e meia a gente postava umas fotos antigas, a Roça está completando 11 anos e tal. Daí tu vê as fotos de quando a Roça surgiu, fica evidente que tem majoritariamente pessoas brancas. E se tu vê as fotos da Roça hoje, a composição do público é diferente. Dá para ver, assim, né? Pelo menos daquilo que está sendo fotografado, né? Não sei se é, porque a foto ela também não é uma tradução, né, fiel da realidade, ela é um enquadramento. Então talvez tenha uma preocupação de quem está fotografando, talvez o que vai para o highlight hoje é diferente, enfim. Então são questões que nos fazem pensar. Da mesma maneira, a composição dos coletivos é diferente. A Ruaça, quando surgiu, ela era formada majoritariamente por pessoas brancas. Hoje, a Ruaça é formada majoritariamente por pessoas não brancas. E isso é uma mudança. Então, a gente percebe transformações. O que não significa isso, né? Essa discussão centro-periferia, não é necessariamente um movimento popular, né? Se a gente for pensar assim, né? Tipo, é diferente, vai ter show do Raça Negra de graça agora na Redenção no sábado, que é um parque bem grande aqui de Porto Alegre. E a gente sabe que a composição a descida da Borges, que é objeto de pesquisa da Mari também, né? São composições que são diferentes, mas a gente sabe que já teve uma transformação nesse cenário. Eu acho que um censo ele poderia ajudar a gente, né, poder ver isso a partir de uma outra camada, que também não vai dizer uma verdade sobre o negócio, mas nos permite pensar sobre isso. Porque daí também a gente faz a Ruaça no 1º de maio, né, tradicionalmente, que é o Dia dos Trabalhadores e Trabalhadoras. E daí, assim, tá, e o público da Ruaça, porque um dia eu fiquei viajando sobre isso, assim, né, nós somos trabalhadores e trabalhadores precarizados, que talvez não temos sindicatos, né, a Ruaça seria o nosso sindicato, a gente vai lá no 1º de maio fazer essa festa. E são todos trabalhadores, né? O público é majoritariamente formado por trabalhadores. Porque essas categorias, elas, ao mesmo tempo que elas nos ajudam a pensar certas coisas, elas também têm uma insuficiência muito grande, assim, né? O que é ser trabalhador? Hoje todo mundo trabalha, né? Não é necessariamente isso, né? Não é mais essa, né, proletariado e burguesia, né? A gente não vai pensar nesses termos, mas a gente pode pensar em acesso a bens de consumo, né? Quem é que tem condições é isso? A gente faz no centro porque é mais fácil chegar no centro, mas também quem é que, né, fica sabendo e tal. Eu acho que essa escolha de manter a festa no centro há 11 anos, isso faz com que hoje tenha um público que é mais diverso do que o público quando a gente começou a fazer a Arruaça, assim, né? E eu acho também pelo fato da gente se ocupar, porque tem toda uma construção discursiva em cima disso também, né? A recuperação, por exemplo, de que a música eletrônica é uma expressão musical negra, né? E isso é algo que também tensiona a possibilidade de participação das pessoas, possibilidade de identificação e tal. Eu acho que é também, né, uma manifestação queer, assim, né, para usar esse termo mais guarda-chuva, assim, né. Então acho que todas essas coisas ajudam com que o bagulho vá se transformando. Mas a gente não tem o senso, né? A gente tem, mas ao mesmo tempo a gente tem o senso a partir do nosso próprio corpo, que ele é muito mais difuso, assim, né? Ele está atravessado por outros afetos. Mas a gente, quando vai na festa, a gente sente, mais ou menos, quais são os tensionamentos que estão sendo colocados ali,
porque eu acho que por mais que talvez não exista uma maioria de presença negra, a gente sente uma importância de uma presença negra. Isso é algo que se transformou. Uma importância de uma presença trans, por exemplo, né, nos espaços de produção, de protagonismo, tudo mais. Então, isso com certeza se transformou. Sobre o lance do independente, eu adorei, assim, porque, mais uma vez, ajuda a pensar, né? Eu acho que independente é algo que está no jargão, né? A gente costuma utilizar, está no jargão, né? Tipo, banda independente, cena independente. Mas acho que talvez, a Mari usou, né? Autonomia, acho que autônomo talvez seja um pouco mais interessante de pensar, no sentido de que até assim, eu acho, tem patrocínio, volta e meia a gente tem patrocínio, assim, né? Atualmente estamos sem. E inclusive negamos um recentemente, assim, né? Que foi uma das primeiras vezes que a gente decidiu, porque antigamente se nos oferecesse a gente se atirava para pegar, assim, né? Porque também precisamos da grana para fazer. Mas nessas múltiplas negociações, assim, né? Na psico, a galera que é o tema da autonomia é muito caro para psicologia também, né? Para pensar a autonomia do sujeito e tal. E autonomia não como uma independência, como a ausência de dependência, mas como autonomia, maior o grau de autonomia, quanto maior a multiplicação das dependências. Que a gente possa depender de várias coisas diferentes e não fique dependente de uma só. Então, nesse sentido, é muito bom acessar uma verba pública, mas seria ruim, por exemplo, estar dentro de um programa público em que a gente ficar submetido a uma determinada agenda, por exemplo. A nossa agenda somos nós que viemos, a gente vem construindo, afetado por uma série de coisas. Então, a mesma coisa em relação aos patrocínios. A gente pode optar por ter e pode optar por não ter. O Pix hoje é uma das ferramentas mais revolucionárias que surgiu para a Ruaça, porque antes fazer financiamento coletivo era passar o chapéu. E hoje em dia o Pix a gente consegue levantar, às vezes, R$ 8.000 antes de uma festa, assim, né, para fazer. A curva de arrecadação do Pix está diminuindo cada vez mais, né? A primeira festa que a gente fez com o Pix foi a primeira depois da pandemia. Então teve uma arrecadação muito alta. Então, né, são estratégias que a gente vai desenvolvendo, aprimorando, repensando e tal. E a coisa da autonomia me remete também à zona autônoma temporária lá do Hacking Bay, que é um pouco algo que nos inspira de alguma maneira, né? E que é uma autonomia que ela é efêmera também, né? Então, a gente tem um coletivo que ele é autogestionado, né? Se reivindica autogestionado na Ruaça e horizontal, mas também tem uma série de relações de poder que estão postas, né? Eu faço parte há 11 anos do coletivo, então eu sei que a minha participação nela ela tem um peso muito diferente do que de uma outra pessoa que faz parte há menos tempo, ou enfim, sou homem cis, branco. Então, tudo isso faz com que as relações de poder elas não estão ausentes, né? Mas o fato de ser um coletivo autônomo, de não ter, por exemplo, uma chefia, a gente não trabalha com essa lógica de direção e tal, mas já tentou fazer grupos de trabalho, já não deu muito certo, a gente vai dividindo tarefas, o bagulho vai girando, é meio caótico, meio desgastante, às vezes tem várias funções que se repetem, né? Tem várias repetições, tem vários problemas ao longo do caminho. Mas a autonomia está um pouco, acho que nisso, assim, né? De poder jogar nessas negociações e continuar existindo sem ter sido sobredeterminado por nenhuma lógica, seja ela mais empresarial, né, ou seja mais, que eu acho que são os dois fantasmas maiores, né, a coisa de uma dominação do Estado, uma dominação do capital, ainda que essas duas coisas hoje em dia estão completamente tramadas, assim, né, é impossível falar de um sem falar do outro e tal. Eu achei muito massa isso que a Mari falou, assim, né, de nós estarmos também executando, a gente está acessando uma política pública, mas a gente está executando uma política pública também. E esse reconhecimento dessa negociação, essa relação com o Estado, é legal de poder estar atenção, porque o Estado é isso, né? Existe ali a coisa idealizada do Estado ideal, né, total, mas a realidade do Estado é outra coisa, a realidade do capital é outra coisa, é isso que a gente pratica no dia a dia. E a gente fica disputando aí, disputando essas verbas, disputando esses espaços e tal, e continua existindo. Acho que eu penso um pouco por aí, assim, né? E por último, assim, uma coisa que eu acho massa é pensar, porque tá, esse grupo tem um grupo aqui que investiga coisa do pop, né? Tipo, o que a gente faz, assim, né? Qual é a relação do que a gente faz com o pop, né? E eu acho que essa comunicação urbana ela, ao mesmo tempo que se alimenta do pop, porque a gente, até tem o texto da Duda trata sobre isso, né, da Eduarda Heineck Fernandes, que é da vernacularização. A gente se alimenta de uma série de referências que são referências do pop,
e transforma isso, né? Tipo, no próprio fazer, na performance. A gente transforma isso e depois acaba alimentando o próprio pop, que vai beber nessas referências que são produzidas por esses coletivos que são marginais e tal. E eu acho que isso só pode acontecer desse jeito, assim, né? No trânsito pela cidade, e uma coisa que está sem. Tem uma certa descodificação. E a gente vai codificando no próprio fazer, assim. Não sei se tem muito mais a acrescentar, assim. Mandei aqui um linkzinho de um trabalho feito pela Manu, que não é esse censo, né, comentado aqui, mas é um mapa da cidade, assim, de onde rolaram algumas festas, né? Mas muito massa, assim, a ideia, né? Tipo, e eu não sei se isso já foi feito também, né? Em algum outro lugar, assim, daqui, né? Enfim, a ideia do censo. E aí para mim, só ali complementando o lance da independência, assim, né? Tipo, artista independente é o mais dependente, né? De todos, assim, porque, não sei, me parece, assim, que a gente começa dependendo da boa vontade de todo mundo, assim, né? De parcerias, trabalhos não remunerados também, né? Enfim, para coisa andar, assim. Mas eu acho que é interessante esse lance da não uma profissionalização assim, mas esse é o lance também ali que a Mari falou assim, para ao menos que eu leio assim, que é entender o que que a gente está fazendo, né? E aí para mim um teto assim que eu sempre que eu tenho assim, tipo como produtora, que eu comecei assim focar nessa parte da produção porque eu via ao meu lado muita gente talentosa assim que não acessava alguma verba ou também não tinha um tempo ou uma noção de organização para produzir alguma coisa assim, né? Ah, então acho que é isso assim, nesse lance de a gente estar tendo essa certificação assim, que nem eu disse antes, né? Tipo, acho que é não só o Estado olhando para isso, mas a gente demonstrando, né, entregando um portfólio ali na hora que a gente apresenta o projeto de todas essas pessoas envolvidas e o que que elas estiveram fazendo nos últimos 10 anos, assim, né? Então, tipo, enfim, muita coisa relevante, assim. Acho que é isso aí. Eu tenho uma pergunta sobre algo que se repetiu aqui bastante, que é a questão de alguns, né, vários de vocês, na verdade, serem também acadêmicos, né, além de atuarem ali como produtores culturais, como DJs. E aí eu queria saber como é que se dá essa relação nessa experiência de vocês, como que dois mundos, assim, se relacionam na vida de vocês. E como vocês acham que a academia poderia contribuir mais, se é que tem como, alguma forma de contribuir mais, né? Mas como que vocês acham que a academia poderia contribuir mais com esse fomento da ocupação dos espaços públicos a partir das festas, a partir de outros eventos culturais? Acho que é isso. Da minha parte, assim, eu acho que a academia ela acaba catalisando, né, de alguma forma essas reflexões, porque ela dá um repertório, né, e um espaço também para que a gente vá avançando nos debates, né, algo que talvez surge lá como uma sensação na pista de dança, que depois vira um bate-papo no after, que vai sendo amadurecido. E daí trazer isso para a academia, a gente consegue ter contato com várias outras possibilidades de agenciamento dessa experiência e que tem, acho que tanta legitimidade como qualquer outro, assim, né? Mas para quem gosta disso, né? Quem gosta do conceito, quem gosta desse tipo de debate, acaba sendo muito interessante. Por outro lado, também, eu acho que tem muito a ver, assim, sair um pouco da coisa abstrata, tem a ver também com as possibilidades de vida de cada um, né? Tipo, eu vi que sendo psicólogo eu poderia ganhar mais dinheiro, né, de salário do que com o que eu trabalhava antes. E daí percebi que para eu fazer o meu TCC, pelo menos falando da minha particularmente, assim, né?
seria mais divertido para mim escrever sobre uma coisa que eu gosto a full de fazer do que escrever sobre qualquer outra coisa. Não foi sempre esse o meu tema, né? Em algum momento eu decidi que seria esse tema. E daí, quando eu fui fazer o mestrado, tendo que trabalhar 30 horas em outra área, e que eu queria continuar fazendo festa, queria continuar tocando, bom, continuar escrevendo sobre isso, talvez. E daí as coisas elas vão se engrenando de um jeito que tem múltiplos fatores, assim, né? Então, eu acho que a academia ela ajuda com esse repertório de conceitos, talvez, mas também permite que a gente conheça pessoas. A Ruaça começou, na verdade, assim, né, o grupo que começou a fazer a Ruaça começou dentro da academia, né? Eram as festas do diretório acadêmico de psicologia, que daí depois, quando a gente não podia mais fazer festas dentro do diretório, porque tinha acontecido o incêndio da Boate Kiss e se fechou o cerco, assim, né? A gente começou, esse mesmo grupo começou a fazer as festas na rua. Então tem vários atravessamentos assim da academia como esse lugar protegido que estimula talvez esse debate. E eu acho que uma contribuição que a academia pode dar cada vez mais é isso, assim, vocês nos acolhendo aqui hoje para conversar é mais um estímulo que a academia dá para que esse movimento siga reverberando. Tem um processo amplo agora de curricularização da extensão. Então, as atividades de extensão podem dar conta, porque eu acho que tem isso também, né? Quando eu escrevi o TCC, a gente questionava um pouco, assim, né? Teve aquela época que a extrema-direita ali, aqueles grupos acusavam os trabalhos acadêmicos, a atividade acadêmica de balbúrdia. E daí me surpreende que a resposta da academia em muitos momentos foi assim, não é balbúrdia, o que a gente faz é muito sério. E tipo assim, por que a balbúrdia não pode ser algo sério também? Por que a gente não pode abraçar isso e ver a potência que tem esse tipo de atividade festiva e tal? Porque as festas na academia hoje, elas acontecem a maioria das vezes na clandestinidade, assim, né? Tem uma outra festa grande e tal, mas ela não é utilizada. Poucas vezes eu vi a festa sendo utilizada como uma metodologia de ensino, de pesquisa ou de extensão. E isso pode vir a acontecer. Eu acho que na medida que a gente amadurece esse debate, a academia também se abre para ser tensionada por nós, né? Eu continuo pesquisando isso porque meu objetivo eu gostaria muito de ser professor um dia. Então, tipo, quem sabe, né, se no futuro possa vir a ser professor, fazer festas como uma metodologia de uma disciplina, enfim, né? Eu acho que essa é uma possibilidade, porque a academia, na sua institucionalidade, ela tem esse espaço protegido. Então, acho que tem pelo menos três dimensões aí que a gente já pensou, né? A proteção institucional, as condições materiais, financeiras e os recursos conceituais, teóricos, espaços de discussão, assim, né? Então, acho que a academia está super presente na produção do livro, por exemplo, e na trajetória do coletivo Arruaça de modo geral, e de alguma maneira nos legitimou, né, ao longo dos anos, permitiu que talvez a gente fosse para esse lado, para onde a gente está hoje, né? Que a Mari ficou pensando muito, né? Para que lado a gente vai? Acho que hoje a gente está onde a gente está, porque a gente está em diálogo com a academia. Se a gente tivesse optado por dialogar com outros espaços, a gente poderia estar em outros lugares. Então, para nós tem sido um diálogo interessante, assim, né? Ainda que, né, ao optar por uma coisa, tu sempre acaba optando por não estar com outras, né? Então a gente vai ali construindo os nossos percursos. Eu fiquei muito justamente pensando sobre isso, assim, né? Quando a Janara fez a pergunta, eu fiquei pensando assim, tá, mas é que muito do que se produz, né? Do que a gente está produzindo ao longo dessa trajetória aí, na verdade, nasceu, né, dentro do espaço da universidade, né? E nasce dentro do espaço da universidade. E dessa universidade, que é a universidade pública, principalmente, né? Onde, de fato, né, a gente tem um processo onde a gente, a partir do momento em que a gente está presente nesse espaço, né, e também, assim, é, recebendo diferentes estímulos, digamos assim mesmo, né, de pensamento crítico, de atuação política, de, enfim, né, de uma formação militante também. Eu acho que isso acaba também nos produzindo enquanto esses sujeitos, né, que mobilizam
essas questões e essas discussões, e que também e que a gente acaba mobilizando muitos conceitos dentro, né, é, desses lugares desses territórios que a gente produz. Então, né, acho que não à toa a academia, é, enfim, né, que a gente se sente tão seduzido pela academia e vice-versa, assim, né? Que o que a gente produz também seduz, né? O que os acadêmicos estão produzindo, assim, porque a gente está operando conceitos o tempo inteiro, né? E isso é uma coisa doida, né? Porque mesmo sem claro, óbvio, né? A gente está dentro da universidade, a gente está dentro da pós-graduação e está pensando sobre isso também, né? Mas a sensação que eu tenho é de que a coisa acaba fazendo mais sentido, né? A partir do momento em que esses conceitos estão sendo operados sem dizer que eles estão sendo operados, né? Muitas vezes. Então, esse jogo da linguagem que a gente faz, né? Enfim, né? Aquilo que está sendo feito, mas que muitas vezes não está sendo dito. Às vezes tem uma intenção por trás, na maioria das vezes tem uma intenção por trás, mas muitas vezes acaba não ter, né? Também não tem, e aí o acontecimento, né? Ele acaba gerando, então, enfim, assim, né? Acaba gerando esse lugar, acaba produzindo esse lugar, assim, né? Então, enfim, né? A gente está aqui, a gente está pensando sobre, né? Eu anotei aqui, né? Tipo, sei lá, seis conceitos, né? Por exemplo, assim, que a gente falou sobre aqui, né? E que a gente está operando o tempo inteiro na rua, né? E que a gente muitas vezes não está falando sobre eles na rua, mas que a gente está operando, que é caos, que é acontecimento, que é o território, que são os afetos, né? A questão da arte, a questão da performance, ou seja, aí a gente pode ir para infinitos lugares, assim, né? E infinitas áreas do conhecimento também, que a gente também acaba acessando e também acaba seduzindo, né? Então é uma coisa assim, é esse jogo que a gente acaba estabelecendo, né? Então, pensar, a gente está pensando também a coisa da arquitetura, a gente está pensando no urbanismo, a gente está pensando, né, a coisa da corporalidade, a gente está pensando na segurança, enfim, a gente está, é uma multiplicidade de coisas, né, que a partir do momento que a gente está na academia e que a gente está se propondo, né, a pensar intelectualmente, a produzir intelectualmente, enfim, né, eu acho que a cena, ela acaba sendo não só um prato cheio, mas um banquete, assim, né, para que acadêmicos, né, se deleitem ali, digamos assim, e possam pensar em qualquer uma das camadas, né, mesmo que seja, sei lá, né, o GB falou de fazer um curso, né, ser professor e daqui a pouco, sei lá, ter uma disciplina, de eu fazer uma festa, enfim, né? A gente deu um curso no semestre passado, putz, agora não lembro. Mas isso, né? Semestre passado ali na Casa de Cultura, né? Onde o que que a gente, né? Qual foi um objeto para pensar, né? A discussão e para reverberar o que a gente vai fazer aqui na produção da festa. Uma pedra, né? Uma pedra que a gente vai retirar da rua, né? E que a partir daquela pedra que a gente tirou da rua nasceu o nome da festa, que tem tudo a ver com a ideia, né? Com a coisa musical, então a pedrada cultural, né? Ou seja, é isso assim, né? A gente está aqui, o que a gente está produzindo. Nesse diálogo, eu acho que é super importante, assim. Eu acho que a gente só tem que ter cuidado, assim, né, com esse lugar da ética mesmo, assim, né, com esse lugar da ética para não, ah, ah, reforçando o que eu estava falando antes, assim, não distanciar, porque, querendo ou não, né, o que
o que a gente aprende, né, enquanto acadêmicos, enquanto, né, aquilo que é uma tradição de produção de conhecimento, né, muitas vezes é, coloca, né, essa questão da neutralidade enfim, né, esse distanciamento, digamos assim, né, como algo importante, central, assim, né, então eu acho que é, esse lugar que eu acho que talvez seja um lugar de se tomar um certo cuidado e ter uma certa atenção com relação a isso, né, para daqui a pouco a gente também não tá nessa relação também de privatização ou de usurpação, não sei se seria essa a palavra, assim, né? Com algo que é tão vivo e que mexe tanto com a vida das pessoas, né? Que mexe tanto, né? Com esses lugares e com essa produção de diferentes identidades, né? E, enfim, assim, eu acho que é um receio que eu tenho, né? E por isso eu acho que trabalhar com a ficção, por exemplo, é um elemento importante e sempre esse lugar implicado, assim, né? Esse lugar posicionado, né? Esse lugar de pensar o seu lugar, esse lugar, né, de saber o que a gente vai estar reverberando ali, né? Para aquela coletividade, assim, né? Ter essa responsabilidade ética, assim, né? Com o que a gente está produzindo dentro da academia, né, e o que está sendo produzido nas ruas, assim, né, então acho que, enfim, acho que esse é um ponto bem importante, assim, para a gente estar sempre ligado, sempre atento, né, enfim, para não manter aí e não reproduzir os cânones, né, que são tão comuns. Acho que tem mais um gol do Inter. A galera tá meio agitada hoje. O primeiro lançamento do livro foi na Fabico, assim, e foi muito legal a recepção que se teve lá. E acho que assim também esse papo aqui também é uma maneira, é uma contribuição muito interessante, né? E uma coisa que eu vejo assim também é isso, assim, há 10 anos atrás ali a gente estava na casa dos 20 eu acho, assim, todo mundo aí talvez, não sei. Mas hoje, né, tipo assim, tem essa caminhada que foi construída durante uma década, assim, um pouco mais, e então também muitas pessoas já viraram professores também, né? Então, no caso da Fabico tem o Marcelo, né, que foi quem nos convidou e levou para lá. Então, achei esse um espaço muito interessante, assim, de ter alguém, assim, da nossa geração que, que entende esse circuito, esse cenário, enfim, e leva isso para ser estudado, né? E aí também acho que oportuniza também esse, esse conhecimento, assim, mas no sentido que eu lembro que no dia lá da Fabico, entre as muitas coisas legais que foram ditas, assim, mas eu lembro que tinha uma pessoa que era da museologia, assim, que acho que viu o cartaz, se interessou e foi lá. E era uma aula de comunicação, assim, basicamente, né? Era dentro da turma, era aberto, mas a maioria das pessoas era uma turma de comunicação do Marcelo, assim. Então também isso eu acho uma coisa muito interessante, assim, né? Tipo, de entrar nesse espaço e o que que esse espaço vai permitir também, né? E daí, enfim, usando ali o Marcelo como exemplo, também essa pessoa que tem esse conhecimento e pode levar essas pessoas para dentro, né? Porque é isso. Que nem a Mari falou assim, é um prato cheio para, né, para galera ali, enfim, que tá estudando, enfim. Acho que é isso. Se alguém quer fazer mais alguma pergunta, que agora a gente já está se encaminhando para o nosso encerramento. Eu queria só fazer uma perguntinha final. Só que daí eu vou pedir para vocês se conseguirem falar rapidinho, assim, porque a gente vai encerrar às 21. Eu acho que o link do Zoom ele meio que fecha, assim, quando fecha o horário. Mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre a questão de como que foi o edital, assim. Vocês já tinham experiência com essa parte de trabalhar com edital público e como é que foi para trabalhar com isso? Porque tem vários artistas que acabam falando sobre a dificuldade, né, de conseguir esse investimento público.
Então, eu queria só que vocês falassem rapidinho um pouco sobre isso. Eu, assim, tipo, em 2021, com a pandemia, assim, fiquei desempregado. E eu já tinha tentado acessar edital antes, mas daí, assim, não consegui. E aí fiquei ali desacreditado, assim, no lance, tipo, isso aqui não é pra mim, é muito complicado, né? Enfim. Ah, mas assim, durante um bom tempo eu já trabalho com a produção cultural, assim, mesmo também sem saber que isso era uma produção cultural também, né? Mesmo sem saber que eu trabalhava com isso, assim. E aí na pandemia ali vem esses editais da Aldir Blanc, assim, e eu resgatei uma ideia, assim, que eu tinha interesse em fazer, que era fazer uma documentação, das bandas de rock de Canoas, assim. E aí eu reativei essa ideia, passei no edital e aquilo me deu uma força, assim, né? De entender que não estava tão distante assim. Então, a partir dali, eu comecei a trabalhar com isso. Hoje, minha fonte exclusiva de renda é esse trabalho, né? E eu acho que é uma forma assim de acessar, né, e de democratizar, assim, porque também dentro da minha ética de trabalho, isso, assim, tipo, eu não quero fazer alguns projetos, assim, sabe? Tipo, alguns projetos eu vou recusar porque também não quero colaborar com aquilo, né? Então, acho que é uma forma de tentar trazer mais pessoas para esse campo, assim, que eu me especializei e daí talvez eu tenha esse domínio da escrita, assim, sabe? Tipo, eu fiz alguns cursinhos, tem alguns cursos interessantes, assim, em Porto Alegre, tem um curso da Dedé Ribeiro. Eu tinha feito um Pronatec também de produção cultural há um tempo atrás, assim, então, tipo, tive alguns acessos, assim, para essa área, mas foi por estar desempregado que eu foquei só nisso, né? Enfim, acho que era isso. Para mim foi o máximo. Eu já tinha não sido selecionado em alguns editais, a gente já tinha tentado uma coisa ou outra, assim, né? E daí depois conseguimos, por exemplo, esses editais da Casa de Cultura Mário Quintana, eu fui selecionado num ano para dar uma oficina, depois no ano seguinte eu e a Mari fomos selecionados. É algo que, tipo, tu tem que ir aprendendo quais são. Tem alguns critérios ali que tu precisa preencher para que às vezes a ideia pode ser muito boa, mas precisa ter isso formatado dentro dos critérios que o edital exige, né? E daí, nesse sentido, foi muito importante ter uma pessoa experiente que nem o Ender para esse projeto, assim, né? Eu acho que para nós fica como um estímulo, assim, para fazer outros projetos, assim, né? Que ele possa nos ensinar também, que a gente vá aprendendo, que a gente possa multiplicar isso ao máximo, porque eu acho que isso é uma coisa muito cruel, assim, se tu vai ver, quem acessa a verba dos grandes editais também são os grandes artistas, sabe? Tipo, tu vê coisas enormes são financiadas com edital público de artistas que já estão estabelecidos, muitas vezes. Então, tem também essa necessidade de democratização do acesso a esses recursos. Então, uma pessoa que domine isso, que possa ir multiplicando isso, para nós, bah, foi. Eu acho que, assim, se não fosse isso, eu não sei lá eu quando é que nós conseguiríamos fazer, né? Dessa forma, com tanta gente envolvida e tal. Então, acho que o lance do edital foi e foi bom porque a gente estava assim, sob supervisão de uma pessoa que, além de ter conseguido aprovar o projeto, também sabia o que era necessário das entregas, das prestações de contas, né, que são coisas que eu, por enquanto, né, nem sei, assim, sei pelo que ele me conta, mas não sei os detalhes disso, assim, sabe? Então tem todo um caminhão de coisas aí que são necessárias, mas que eu acho que a gente já está indo num caminho de poder ir ampliando esses acessos, né? Acho que quem está na universidade também se acostuma um pouco com escrita de projetos, coisas assim. Querendo ou não, é o lugar onde a gente está que nos ajuda a acessar esse tipo de coisa, assim, né? Então, acho que talvez o diálogo com a academia também ajuda nesse sentido, assim, né? De conseguir, né, sintetizar algumas ideias e tal. Então, acho que é mais ou menos por aí. Isso é como ele está escrevendo no chat ali, mas que nem o GB falou, assim, acho que tem algumas diretrizes que os editais vão né, demandar, assim. E acho que alguém lhe perguntou antes sobre o do audiolivro. E o audiolivro ele surge exatamente para completar ali as coisas do edital, assim, né? E isso o GB falou até na TVE, assim, também, porque é bom que tenha, né,
algumas coisas, assim, que nem nesse caso eram os recursos de acessibilidade, assim, né? Então talvez a gente não se ligasse de pensar nisso num projeto ali, independente de quem a gente está fazendo, mas quando se tem uma verba ali a verba pede que tu tenha esses investimentos, vai abrindo essas opções, assim, pra gente, né? Acho que era isso. Meus vizinhos estão gritando aqui também com o jogo. Sim, gente, acho que o Inter passou para a próxima fase da Libertadores. E eu acho que eu não tô no Rio Grande do Sul, porque ninguém gritou aqui ainda. Ai, gente, muito obrigada pelo espaço aí, pelo convite, muito A potente gente que aí a agradece. pauta. A gente que agradece. E esperamos poder trocar em outros momentos também, né? Fazer essas pontes aí, já que elas já. E só uma Essas última pergunta, bem a nível de curiosidade. Vocês conhecem o Islã Marginalia, de São Paulo? O Islã? Não? Não, o slam marginária eu não conheço, mas enfim, Não. aqui tem uma cena de slam também bem forte aqui em Porto Uhum. Alegre. Eu perguntei, eu estudei, enfim, eu acompanhei todo o Islã ao longo de 4 anos no doutorado. E aí, quando eu vi o nome do coletivo, enfim, eu fiquei interessada, né? Falei com a Jonara sobre isso. Obrigada. É coincidência, né, de ter o mesmo nome. É, gente, então acho que é isso. Queria agradecer muito vocês pela disponibilidade, por terem compartilhado muitas coisas interessantes aqui. A gente ficou com a cabeça explodindo de várias ideias em cima do que vocês estão falando. E, enfim, queria, agradecer vocês por esse momento. E acho que é isso. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, senão a gente já pode encerrar por aqui. Eu só Só agradecer. agradeço. E no site do projeto tem tudo, podem espalhar, tem o Uhum. PDF, audiolivro, coletânea e é 3 horas E isso. de acho livro. vamos mandar o livro para quem não tem ainda. Depois eu pego com a Jonara ali os endereços de quem não está em Porto Alegre, e quem está em Porto Alegre a gente combina, porque, né, é legal pegar o livro na mão assim também. Então, a gente pode enviar para É vocês. isso. É isso, obrigada. Desejar uma boa leitura do livro para você. Tragam feedbacks, assim, né? Porque eu acho que é bem legal, assim, também. E com certeza acredito né, que vocês vão gostar. E é bem que eu estava escrevendo ali nas dedicatórias da galera, né? Que possam sentir o grave bater a partir da leitura, assim, né? Porque é bem legal, assim, é como se estivesse num rolê, assim, né? Ler o livro, fazer a leitura do livro, ouvir o som, é estar compondo a festa junto com a gente. Nossa. E é o Inter. Tá, tchau, gente. Obrigada. Tchau, Obrigada, gente. Boa gente. noite a Boa todos. noite. Falamos. Todas. Boa Até noite. Tchau, mais. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.